simplesmente recuperar. Né? Eu tenho certeza que o Pimenta está atento para isso. Primeiro, não terminou e não deve terminar a proteção humanitária que está sendo feita. Isso aí tem que persistir ainda durante 60 a 90 dias. Segundo, por dentro dessa proteção humanitária, tem que vir um plano, a primeira parte do plano estratégico, que é realizar obras simbólicas, expressivas, que mostrem para a população que o governo vai integrar a questão ecoambiental no desenvolvimento do Estado. Quais são essas obras? Eu acho, por exemplo, que tem que construir 2 cidades novas, para dar exemplo. Roca Salles, né? E Eldorado, por exemplo. São 2 cidades que não existem mais, que foram atingidas quase que 100% da população. Então, tem que mudar essa cidade de lugar. É uma obra gigantesca que tem que ser feita. E tem que recuperar, reorganizar e qualificar, né, do ponto de vista ecoambiental, o sistema de proteção às cheias. Empregar muito dinheiro nisso aí para deixar essa sociedade protegida dessa grande região metropolitana que vai até São Leopoldo, Novo Hamburgo, com esse sistema de proteção. Porque em cima dessas 2 obras, vamos dizer, além, claro, das ajudas aos empresários para repor os seus negócios, eu estou falando em investimentos, recuperar as estradas, recuperar pontes, mas 2 obras simbólicas devem ser um elemento fundamental dessa política de transição, para que o modelo de recuperação não seja o mesmo modelo que nos levou a esse desastre. Né? Seja um modelo de desenvolvimento que respeite as regras ambientais, que revogue as barbaridades que o governador fez, né? Destruindo assim o potencial defensivo da legislação sobre estas questões que nós estamos enfrentando, para que aflore um novo Rio Grande. Tá? Não será a cidade, quando se destrói e ela é reconstruída, ela não é a mesma cidade. Sim. É outra cidade. É uma cidade traumatizada, é uma cidade que se ergue de uma situação de desastre e de desgraça e que cria, inclusive, uma socialidade nova na cidade, que veio da colaboração, que veio da participação comunitária, que veio, né, dos investimentos que o poder público fez. Então, tem um certo romantismo. Assim, vamos reconstruir Porto Alegre. Não, não é reconstruir. É fazer de novo. Construir de novo. De Porto Alegre, para que emerja uma nova cidade. E essa é uma questão estratégica que o governo Lula tem que compreender bem. Né? E eu acho que o presidente compreende, né, e que o Pimenta tem condições também de encarar essa tarefa. Queria te fazer uma pergunta mais pessoal, Tarso. Você tem uma vida muito ligada ao Rio Grande do Sul e em muitos cargos públicos. Como é que você se sentiu vendo isso? Nós ficamos profundamente abalados, todos nós. Né? É claro que numa primeira ocorrência como essa, a primeira coisa que tu pensa é na tua família, nas pessoas que tu tem uma relação direta. Né? Eu, no caso concreto, eu tinha minha família em lugares longe do Rio. E em lugares um pouco mais altos da cidade. Então, a minha família não foi afetada. Eu passei as primeiras 24 horas falando com as minhas filhas, falando com meus netos, falando com meus genros, para verificar como é que eles estavam reagindo. Estava tudo bem. A partir daí, eu me lancei naquilo que eu poderia fazer. Né? Escrever, discutir, contribuir financeiramente, né? Ajudando determinados nichos de população que você tem acesso nas camadas populares, e participando do debate a respeito do futuro, formulando em relação ao futuro, que é uma obrigação intelectual que eu sempre me dei enquanto político militante, enquanto quadro da esquerda brasileira. E estou fazendo isso, continuo fazendo isso. Né? Eu já passei por tragédias bastante difíceis na minha vida, durante a ditadura militar, durante o meu exílio, durante outros problemas que eu enfrentei na minha vida, mas nenhum deles teve a semelhança, a gravidade e o sentimento trágico que esse processo aqui em Porto Alegre, em particular, em todo o Rio Grande do Sul, nos trouxe como comunidade organizada, como Estado federado que tem uma cultura própria, inclusive, de resistência e de desenvolvimento político e econômico. E eu falei do Pimenta, falei do que o senhor viu dessa tragédia toda, mas uma coisa que também salta aos olhos. Lembrei. Você falou que o governo precisa ter na cabeça que não é reconstruir as cidades, é construir novamente. E eu acho que essa tragédia também evidenciou, né, Tarso? A gente estava falando bastante de neoliberalismo,
caiu a farsa da direita limpinha e do bolsonarismo. A gente vê que essas políticas de privatização, essas políticas de desinvestimento público, o que está resultando é pouca consciência ambiental, poucas obras necessárias e caos climático. A esquerda precisa olhar com mais cuidado essa questão da sustentabilidade, na sua opinião? Sem dúvida, sem dúvida. A questão da nova sociabilidade, né, que surge com a questão ecoambiental, ela não é nem regional, nem nacional, ela é global. Mas Porto Alegre tem uma particularidade, aqui que nasceu o ecoambientalismo no Brasil. Tá? Com a Agapan e com o nosso grande mestre, fundador da Agapan, que está na memória de toda a cidade, está na memória de toda a comunidade. Bem, mas isso é pouco. Esta consciência é pouco. Tem que haver uma unidade política no campo da esquerda para trazer, num momento de reconstrução da cidade, de nova construção da cidade, em última análise, um conjunto de forças políticas que há muito tempo não estão unidas aqui em Porto Alegre. Eu acho que tem que unir todo o campo democrático, todo o centro democrático, a esquerda, a centro-esquerda, né? O campo de centro-direita, inclusive, que apoia essas questões ambientais e que não transitou para o bolsonarismo, e fazer uma grande frente política em recuperação da política da cidade, das relações políticas na cidade. Nós estamos numa cidade que tem partidos de extrema-direita e partidos de direita conservadora que constituem maiorias e que penetram, inclusive, em outros partidos. Veja que nós temos aqui o PSB, por exemplo, e o PDT, tem parte deles que aderiram, partes não muito significativas, mas respeitáveis em termos quantitativos, que chegaram a aderir ao bolsonarismo para não votar no PT, né? Para não se encontrar com o PT. Por que isso aconteceu? É claro que isso aí é uma representação do momento distópico, né, que nós estamos passando, mas também os partidos de esquerda têm que se enxergar e olhar onde é que nós erramos também. Né? Para não conseguir compor uma frente majoritária para eleger os prefeitos da cidade politicamente mais importante do Brasil no que se refere à democracia participativa, aqui onde nasceu o orçamento participativo, que é uma experiência política que tem mais de 1000 teses e trabalhos acadêmicos em todo o mundo. O Fórum Social Mundial também, né? Perdão? O Fórum Social Mundial também nasceu em Porto Alegre, né? Veio para cá por causa disso, inclusive. Né? Eu era prefeito de Porto Alegre quando trouxemos aqui o primeiro Fórum Social Mundial. Então, este que tomou o nome de Fórum Social Mundial de Porto Alegre, inclusive, né? Eu me lembro quando eu era prefeito e depois quando ainda continuava o PT no governo, a gente chegava no exterior e ia se inscrever no hotel Porto Alegre e a pessoa que estava te inscrevendo dizia Porto Alegre do orçamento participativo, do Fórum Social Mundial. Né? Nós fizemos aqui aquele Fórum Mundial dos Prefeitos também, no primeiro Fórum Social Mundial. Tivemos aqui, montamos uma mesa com 27 dos prefeitos mais importantes do mundo. Tá? Até 0 hora foi obrigada a dar matéria naquela oportunidade, porque é uma coisa inédita, né, na história do país. Fala pessoal da Folha Democrata, meu nome é Pedro Zambarda, sou jornalista, editor aqui do site e do nosso canal do YouTube. Nós estamos passando por uma mudança dentro do nosso canal do YouTube e a gente precisa muito que vocês contribuam no folhademocrata@gmail.com, que é o nosso Pix, porque nós estamos desmonetizados e as lives continuam precisando da contribuição do público para a gente poder manter os trabalhos meus, dos sócios e dos nossos editores de vídeo. Nós temos uma pequena e aguerrida equipe de guerrilha. Qualquer contribuição, em qualquer horário vocês podem contribuir. Nas lives a gente vai continuar pedindo a contribuição de todos vocês, mas a gente faz um apelo especial em vídeo para que vocês se sensibilizem com o nosso trabalho, com as reportagens e com as lives que a gente grava. Tudo em nome de vocês terem uma boa informação, gente. Até mais. Tchau, tchau.